Bora lá, questões que eu resolvi. Vamos para aqui Arquivologia, banca Quadrix. Depois de digitalizados, os documentos permanentes de interesse público devem ter seus originais descartados? Cara, não. Isso aqui a Quadrix usa muito, né? Fala, ó, digitalizou, pode jogar fora. Não, isso aqui está errado. Digitalizou, tem que ficar com o documento. Considera-se como gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. O mnemônico que eu utilizo para memorizar isso aqui é pauta, né? Então, na gestão de documentos tem que ter pauta. Então, produção, A, avaliação, U de uso, T de tramitação e A de arquivamento. Beleza, certo? Mapas e plantas podem ser classificados como documentos bibliográficos? Não, não é bibliográficos, né? São documentos cartográficos. Isso aqui está errado. Próxima. Para ter validade, todo e qualquer contrato deve ser registrado em cartório por escritura pública? Não. Isso aqui não tem fundamento. Uma que dentro da administração pública tem fé pública e o próprio servidor pode fazer o reconhecimento de firma. Então isso aqui está errado. No sistema de arquivamento indireto, é necessário recorrer a um índice? Sim. Toda vez que é indireto, tem índice. Tá? Então, indireto e índice são palavras-chave que tem que estar na sua mente. O método Variadex mescla o método geográfico? Não, já para por aqui. Método Variadex, cor e alfabético. Então, isso aqui está errado. Método geográfico é considerado como um método padronizado de arquivamento? Tá, aqui você tem que memorizar quais são os métodos padronizados e os métodos básicos. Tá? O geográfico ele é um método básico. Eu utilizo o mnemônico GINA. Tá? O GINA é bem básico. Por quê? É geográfico, ideográfico, numérico e alfanumérico. Ok? Aliás, é alfanumérico não. E alfabético, perdão. Alfanumérico não. É GINA, geográfico, ideográfico, numérico e alfabético. Então eu sei que o geográfico é um método básico. Aqui está errado. Ele está falando que é um método padronizado. Não, não é um método padronizado. Então aqui você tem que saber a diferença de quais são os métodos básicos e quais são os métodos padronizados. Tem que dar uma pesquisada. O levantamento da produção documental é a primeira etapa da organização dos arquivos e pode ser feito por meio de questionários, observações e entrevistas nos locais de trabalho? Sim, o levantamento é o primeiro. E aí você tem que memorizar as etapas. Primeiro o levantamento, depois a análise, planejamento e execução. Ok? Então, levantamento, sim, é a primeira etapa. Beleza? Próximo, o arquivo horizontal mantém os documentos dispostos um sobre os outros? Sim, horizontal sempre é um sobre os outros, um em cima do outro. Horizontal, perfeito. Tá? Em caixas, estantes e escaninhos. Beleza, é isso mesmo. Perfeito. A etapa de planejamento deve ocorrer de forma prévia à etapa de análise de documentos? Não, vimos que a análise é a segunda etapa. Primeiro é levantamento, depois a análise, depois o planejamento e depois a execução. Então, a etapa de planejamento não. É a etapa de análise que é prévia à de planejamento. Certo? Então, só para memorizar, levantamento, análise, planejamento e execução. Então, aqui isso aqui está errado. Né? Ele inverteu. Ela vai demorar a sair aqui a resposta. Provavelmente a conexão caiu. Não, olha lá, beleza. Foi a conexão que deu uma oscilada aqui. Beleza? Então, olha lá. Ele fala que a etapa de planejamento tem que ocorrer de forma prévia à etapa de análise de documentos. Não, é a etapa de análise que deve ocorrer, né, de forma prévia à etapa de planejamento. Beleza? Até a próxima. Se inscreva no canal. Fui!